TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, mais uma semana trazendo uma palavra ao seu coração, trazendo motivação, trazendo vida, porque a palavra de Deus, ela tem essa instrumentalidade, de trazer vida, né? Muitas vezes nós estamos aí sem esperança, com a nossa fé um pouco... não sem fé, mas um pouco assim cansada, um pouco diminuída, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos motiva, nos anima, fortalece a nossa fé. Então, eu quero dizer para você, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa abençoada, né? Não somente, claro, por nos assistir, mas por buscar a presença do Senhor em sua vida. Então, eu quero iniciar o programa hoje te parabenizando, né? Porque você é uma pessoa que tem essa responsabilidade de buscar a palavra de Deus. E essa semana, uma semana muito especial, toda quarta, quinta-feira do mês de novembro, nós celebramos o Dia de Ação de Graças. É um dia muito importante, um dia que nós separamos, né, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E a pergunta que eu deixo para a sua reflexão: você é uma pessoa agradecido? Quando eu falo agradecido, é ser totalmente agradecido. Você é assim, você consegue ser agradecido? Isso é muito importante, nós sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele fará. O nosso Deus, queridos, Ele sempre tem boas notícias, boas novas para cada um de nós. Então, seja grato ao Senhor. E essa semana, né, justamente nessa quarta, quinta-feira do mês, eu também comemoro 55 anos. Eu louvo a Deus, né, porque o Senhor, Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele me alcançou e hoje eu posso dizer que Ele tem feito grandes coisas na minha vida, na minha família, no ministério ao qual Ele tem me colocado para que eu possa hoje estar desenvolvendo. Deus é bom, queridos. E sobre isso que hoje eu quero estar conversando com você, sobre ser agradecido. Por quê? A nossa denominação, né, quando ela se iniciou aqui no Brasil, foi através do Bispo Gessé. Ele veio para o Brasil e ele já estava fora do Brasil já há alguns anos e ele trouxe essa data festiva, né? Dia de Ação de Graças. Mas interessante que ele observou que quando ele agora, né, ele veio para o Brasil, morar no Brasil novamente, né, depois de mais de 20 anos fora do Brasil, ele começou a observar que nós aqui temos a dificuldade de agradecer. Eu acredito que seja até uma situação cultural, porque o Brasil, né, por muitos anos viveu num sistema de escravidão e aonde gerou uma dependência muito grande, né, dos seus senhores, do governo. E hoje também não é muito diferente se nós pensarmos sobre isso. Por quê? Hoje a pessoa ainda continua sendo dependente de alguém. Então as pessoas se tornaram pedinte, né? Então sempre querendo algo, só que não agradece. A gente temos essa dificuldade. Muitos não foram ensinados a agradecer. E ele observou isso, que as pessoas não agradecem. E quando eu falo de agradecer, né, o que seria esse agradecimento? Você agradecer as pessoas que te servem. Sim, aquele padeiro, aquele atendente, aquele porteiro, o motorista de ônibus, você agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Queridos, não somente uma atitude de educação, mas também, né, de reconhecer o trabalho que aquela pessoa está fazendo
aquela pessoa está ali dirigindo um ônibus, talvez cansado, até passando mal, mas ele está ali trabalhando para o nosso benefício. Ah, mas eu estou pagando a passagem. Sim, eu sei que você está pagando. A pessoa que está ali, ela faz aquilo que realmente ela foi contratada para fazer, mas nós precisamos agradecer, sermos gratos. Queridos, nós precisamos agradecer. E na época, o bispo Gessé trouxe para a nossa denominação essa data festiva. Então nós comemoramos todo dia de ação de graças, quando cai durante a semana. Geralmente nós fazemos um evento no domingo ou anterior ou posterior à data, e nós sempre fazemos um evento. E como é que nós fazemos esse evento? Geralmente é um culto que nós separamos para agradecer e contar testemunhos de tudo aquilo que Deus fez e tem feito em nossa vida. E nós louvarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor. E logo depois do culto, nós temos um almoço e nós geralmente utilizamos coisas da terra, como é um feriado até mesmo americano, e lá eles celebram da seguinte forma: eles fazem toda uma ceia, um almoço com frutos da terra. O que seria frutos da terra? Um inhame, um aipim, um milho, um bolo de milho, coisas da terra, mostrando que Deus é aquele que nos alimenta, é o Senhor que nos dá, é Ele que nos provê tudo aquilo que nós precisamos. E pensando nisso, queridos, eu faço novamente essa pergunta: você tem sido grato a Deus? Você é grato ao Senhor? Você tem agradecido a Deus em tudo? Porque quando eu falo em tudo, ser grato a Deus em tudo, não é somente aquilo que você espera, porque muitas vezes nós estamos muito focados naquilo que nós esperamos, criamos uma expectativa. E aí quando nós alcançamos, quando nós ganhamos, nós agradecemos. Mas ser grato ao simples fato de você abrir os seus olhos e poder levantar da sua cama. Ser grato porque você tem um banheiro na sua casa. Ser grato porque você tem uma casa. Ser grato porque você tem uma cadeira para sentar e tomar o seu café. São pequenos detalhes que muitas vezes nós não damos a importância e nem agradecemos por ter. Porque quando nós olhamos, talvez num contexto até mundial, você vai ver que há famílias que não têm uma casa, não têm uma cadeira, não têm um café da manhã. Mas e você que tem? E você que tem até em abundância, que muitas vezes estraga alimento dentro da geladeira? Você é agradecido a Deus? Você tem sido agradecido? Você agradece ao Senhor todos os dias? Para pensar sobre isso. Nós somos uma geração de pedintes. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Nós pedimos mais do que agradecemos. Quer ver? Faça essa experiência, faça uma oração. E você vai ver que na oração, daqui a pouco você está pedindo alguma coisa. Você começa na gratidão, daqui a pouco você está pedindo alguma coisa. Você está apresentando alguma coisa a Deus e falando: Senhor, ajuda, que seja algo pessoal, que seja alguém. Nós temos essa dificuldade de agradecer. Mas nós precisamos começar a criar esse hábito do agradecimento. E falar: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela luz, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor Ele está no controle. E há um tempo atrás eu conversava com uma pessoa e essa pessoa falava que ela era muito abençoada e ela questionou a Deus: Senhor, por que eu sou tão abençoada assim? Deus falou: porque você é uma pessoa grata. E realmente, é uma pessoa que dificilmente você vai ver essa pessoa murmurando, reclamando, questionando. Não, ela é agradecida. Ela entende que Deus está no controle da vida dela. Ela sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, queridos. E se você ama a Deus, tudo vai cooperar. Até aquilo que momentaneamente talvez possa te trazer algum transtorno, mas tudo
coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, queridos. Então, aquieta-te o teu coração. Ah, pastor, estou passando por luta. Aquieta-te o teu coração. Seja agradecido. Comece a glorificar a Deus. Comece a exaltar o Senhor. Porque não somente isso vai mudar, né, o seu coração, mas muda o ambiente onde você está. Porque você começa a olhar com olhos diferentes, até mesmo para a situação que você está vivendo, para o momento que você está vivendo. Então comece a agradecer ao Senhor. Eu me lembro que alguns anos atrás eu sofri um acidente e depois desse acidente ainda não tinha essa experiência que eu tenho hoje com Deus, eu não conhecia Deus como eu conheço hoje, mas depois desse acidente eu comecei a valorizar as pequenas coisas. Eu não era agradecido como sou hoje, porque eu ainda não reconhecia, né, que tudo vinha de Deus, tudo era Deus, né, tudo Deus estava ali presente, mas eu comecei a valorizar as pequenas coisas, comecei a valorizar os detalhes da vida, que às vezes nessa correria, né, nesse ativismo que nós vivemos, passa desapercebido e você deixa de dar atenção àquilo que talvez seria o que seria mais importante para você. Então, vamos conversar hoje sobre gratidão. E eu, buscando, né, um texto, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Né, fala sobre a cura de 10 homens. Homens que estavam numa condição de uma enfermidade que na época não havia cura. Homens que estavam vivendo isolado da sociedade, homens que precisavam de um milagre em sua vida, porque sabiam que somente Deus poderia mudar o quadro a qual eles se encontravam. E a história conta que Jesus, indo para Jerusalém, passando na divisa entre a Galiléia e Samaria, Jesus ouve essas 10 pessoas gritando o nome dele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus, olha para mim. E talvez você também se encontre nesse estado no dia de hoje, né? Você talvez está aí numa condição que precisa de um milagre, precisa de um sobrenatural de Deus. E você está clamando por Jesus. Jesus, olha para mim. E queridos, nós precisamos continuar batendo na porta até que ela abra. Não desista, não desanime. Talvez você fale: pastor, mas eu estou orando há tanto tempo. Pastor, mas eu tenho clamado há tanto tempo, parece que as coisas não acontecem. Entenda bem, toda semente jogada na terra, antes dela brotar, antes de você ver, né, aquela planta ou aquela árvore, ela nasce para baixo. Ela precisa enraizar. Então talvez você fale: pastor, parece que não está acontecendo nada. Mas está sim, queridos. Ela está enraizando. Ela está criando força. Então, espere no tempo de Deus. Aprenda, né, a colocar toda a sua ansiedade, todo o seu medo, tudo aquilo que você está vivendo hoje nas mãos do Senhor. Ele é Deus. Aquieta-te o teu coração. Vamos lá. Lucas capítulo 17, versículo 11. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Lucas capítulo 17, versículo 11, fala assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Queridos, Jesus, ele é Deus. E o fantástico, sabe o que é? Que ele não faz acepção de pessoas. A lepra, né, no tempo de Jesus, segundo lá a história, diz que ela estava muito relacionada ao pecado. Se a pessoa estava em pecado é porque ela estava leprosa, né? Mas Jesus, naquele momento, ele não quis saber qual era o pecado daqueles homens. Jesus não quis questionar que aqueles homens estavam em pecado. Jesus não acusou, porque muitas vezes nós ouvimos isso. Ouvimos, né, as pessoas falarem assim: essa pessoa está vivendo isso porque ela fez aquilo.
Ah, ela está passando por isso porque ela teve uma decisão errada na vida. Querido, Jesus não é assim, Deus não é assim. Ele não faz acepção. Ele quer te curar, Ele quer te abençoar. Ele nos ama incondicionalmente. Olha que Deus, Ele morreu, não morreu por pessoas boas, Ele morreu por pecadores. Ele morreu por mim e por você, que nós não merecíamos a salvação, mas o amor dele nos alcançou. Então eu observo aqui que Jesus, queridos, ele não fica preso a condições, não. Ele quer nos curar. E no momento que aqueles homens, eles começaram a chamar a Jesus, a história fala que Jesus parou e deu atenção a eles. Você pode ter certeza que Jesus, ele está te ouvindo, ele tem ouvido as suas orações, ele está te dando atenção no dia de hoje. Jesus, ele quer transformar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Versículo 14 diz assim: ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Interessante que, da mesma forma, né, que Jesus fez lá no primeiro milagre, lá na transformação da água em vinho, Jesus faz aqui também. A história lá da transformação da água em vinho diz que Jesus, ele pega lá as pessoas ali, os funcionários daquela festa, pede para que eles encham lá uma taça com água e leve até aquela pessoa que pudesse estar ali, né, verificando, né, aquela água. E diz que no meio do caminho, até chegar lá, aquela água se transforma em vinho. E aqui não foi diferente. Aqueles homens estavam enfermos. Aqueles homens eles sabiam da condição deles. E, para qualquer um, eles sabiam que, ao se apresentar ao sacerdote, né, que era a pessoa responsável para que pudesse avaliar a condição deles e liberar eles para o convívio novamente social, familiar, eles precisariam estar puros. Mas eles sabiam que eles estavam com lepra, estavam doentes. Mas eles acreditaram. Queridos, eles foram. Entenda bem, a cura, o milagre, existe um processo que muitas vezes nós não queremos estar no processo. E a primeira atitude desse processo, queridos, é ouvir. Eu falo muito, não sei se você já ouviu alguma mensagem, que eu falo que ouvir é diferente de escutar. Tem pessoas que escutam. O que é escutar? Escutar é quando você escuta uma música, você escuta um barulho, você escuta um passarinho, mas são sons que não precisam de entendimento. Ouvir é ouvir com entendimento, com reflexão. Então aqueles homens, eles ouviram a mensagem de Jesus. Aquela mensagem entrou no coração deles de uma forma diferente, com entendimento. Então, queridos, ouça com entendimento o que a palavra de Deus fala ao seu coração. Entenda o processo de Deus. Muitas vezes talvez você está errando em alguma área da sua vida e por isso que ainda não aconteceu o milagre que você espera. Queridos, nós precisamos, né, fazer essa autoavaliação de nós mesmos, fazer uma análise crítica. Será que eu estou errando em alguma área? Será que... Perguntar a alguém que está ao seu lado, sim. Eu sei que isso não é muito bom, né? É o inventário, né? Eu faço isso de tempo em tempo com a minha esposa e nós temos um inventário. O que é inventário? Nós sentamos e falamos como nós estamos, né? Não somente no nosso relacionamento, mas com relação à família, com relação ao ministério. E nós começamos a conversar e ela bota os pontos negativos que talvez eu estou fazendo e eu também falo com ela dos pontos negativos dela. Para quê? Para que nós possamos ter uma palavra de uma pessoa de fora que nos ama, mas que também precisa nos criticar, porque, queridos, a crítica, né, quando nós recebemos uma crítica, claro, existem pessoas que vêm nos criticar de forma
pejorativa, para te denigrir. Mas tem crítica, queridos, que você precisa ouvir e aprender e buscar melhorar dentro daquela área que talvez você está fazendo de errado. Então, ouça. A segunda atitude no processo é crer, queridos. Eles se acreditaram. Eles não olharam para a sua condição. Eles levantaram, eles foram a caminho, eles acreditando, eles creram. Queridos, nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. E a segunda atitude é falar, querido. Sim, falar. É você falar que você já está curado. Aí você fala, pastor, mas ainda não estou curado. Mas você precisa se sentir curado. Você precisa falar, Senhor, em nome de Jesus, eu já me sinto curado. Você tem que falar. Você tem que fazer um milagre acontecer na sua vida. Você, claro, você não pode abrir mão, né? Ah, pastor, eu estou curado, eu vou parar com o meu medicamento. Não, de forma nenhuma. A única pessoa que pode te liberar dos teus medicamentos são os seus médicos. Né? Ele vai fazer os exames e vai ver, opa, peraí, eu posso diminuir esse medicamento, posso tirar esse... Só o médico que tem essa autoridade. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Mas, queridos, creia que o milagre já aconteceu. E comece a falar do milagre. Comece, queridos, a usar os seus lábios como uma palavra profética para a sua vida, para a sua família, né, para aquilo que você quer que aconteça. Então, fale. Foi o que esses homens fizeram. No versículo 15 diz assim, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou seus pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse era samaritano. Interessante que o texto ele nos chama a atenção dizendo que aquele homem ele era um samaritano, ou seja, não era um judeu. Não era uma pessoa que acreditava em Deus como o judeu acreditava, né? Que era mais separado, que era uma pessoa que tinha um relacionamento mais perto de Deus. Né? Ele era uma pessoa que ainda não conhecia Deus dentro de uma totalidade, dentro de um relacionamento profundo. Mas foi a única pessoa que voltou para agradecer. Interessante isso, né? Quando nós observamos a atitude desse homem. Um homem que, poderíamos dizer assim, que não tinha nenhum relacionamento com Deus, ou uma pessoa que era afastada de Deus, ou não conhecia Deus, mas ele voltou para agradecer. E isso fez toda a diferença. Tu sabe por que fez a diferença? Porque aquele homem não ganhou somente a salvação física, a libertação daquela enfermidade, mas ele ganhou a vida eterna. E essa atitude, queridos, é que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a experimentar, querido, aquilo que aquele homem experimentou. Aquele homem, queridos, ele experimentou o melhor de Jesus, que é a salvação. É você ouvir do Mestre, você está salvo, você tem a vida eterna. E o que esse homem, né, ele fez para receber? Né? Ele voltou, sim, ele voltou para agradecer, mas ele teve algumas atitudes, que é reconhecer o que Deus fez em público. Aquele homem, né, Jesus, ele estava sempre cercado de uma multidão de pessoas, né, que o seguiam para ouvir a sua mensagem, para ouvir as suas orientações, para ser curado. E ali aquele homem, ele volta e reconhece publicamente que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. E para nós a palavra Senhor é um pronome, né, de tratamento, mas para o judeu não. Senhor, queridos, quando um judeu chamava o outro de Senhor, ou um samaritano chamava uma outra pessoa de Senhor, quer dizer que aquela pessoa ela passa a ser escravo da outra. O Senhor poderia fazer o que quisesse com a vida daquela pessoa. E foi o que esse samaritano fez. Ele se prostra, ele volta, se prostra diante de Jesus. Ele reconhece em público. E você reconhece Jesus em público? Você realmente, fala para as pessoas que estão ao seu redor quem é Jesus, sem vergonha, sem medo. Você
tem anunciado a palavra de Deus, né, através de compartilhar uma mensagem, de falar com as pessoas, chamar as pessoas para ir à igreja. Vem cá, vem conhecer Jesus, porque o mesmo milagre que Jesus fez na minha vida vai fazer na sua. Você tem sido esse porta-voz de Deus, porque isso é importante, isso é reconhecer a Deus. Aquele homem, queridos, ele agradece a Deus porque ele sabe que todas as bênçãos, queridos, estão relacionadas ao Senhor. Ele agradece, ele é grato, ele é agradecido. Ele reconhece que somente Jesus poderia ter feito aquele milagre. Você sabia que tem pessoas que foram curadas e nunca mais voltaram à igreja, nunca mais voltaram à presença do Senhor, foram lá somente para alcançar a bênção e não foram gratas? Parece que nunca mais vão passar por dificuldade em suas vidas, nunca mais vão ter momentos difíceis. Isso não é verdade. Nós passamos por lutas, nós passamos por adversidade todos os tempos. Mas nós precisamos agradecer, ele foi grato, né? E a atitude dele, queridos, tocou no coração de Deus, tocou no coração de Jesus. E ele se prostrou. Queridos, isso é fantástico. Ele se submeteu a Jesus. Queridos, ele entendeu, né, que Jesus ele poderia dar a ele as melhores orientações. Muitas vezes nós somos pessoas que queremos que Jesus faça o que nós queremos que ele faça. E se não fizer, eu não volto mais à igreja, não vou mais buscar a Deus. Entenda bem isso. Às vezes os valores estão trocados. Parece que é Deus que depende de nós. Não, somos nós que somos dependentes do Senhor, queridos. É Ele que é Deus, é Jesus que é Deus. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é do seu jeitinho, da sua vontade. Às vezes nós somos que nem uma criança mimada que ficamos brigando com Deus. Mas aquele homem volta. Aquele homem agradece. Aquele homem reconhece. Aquele homem agora se sente dirigido por Jesus. E sabe o que acontece? Eu quero ler aqui com vocês, versículo 17, que diz assim: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele quer muito mais do que somente te curar, mas ele quer te salvar. Ele quer te dar vida em abundância. Então eu quero que você no dia de hoje tenha um tempo, né, separado. Separe um tempo para falar com Jesus. Abra o seu coração para Ele. Converse com Ele. E agradeça por tudo aquilo que Ele já fez. Comece a agradecer, comece a ser grato, comece a falar: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos ainda que virão, porque o Senhor é Deus de bênçãos. E comece a agradecer ao Senhor. E você vai ver o sobrenatural de Deus em sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, são milhares de pessoas nos assistindo no dia de hoje. Quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecer, ó Deus, por esse programa, Pão da Vida. Te agradecer, ó Deus, pela TVC. Te agradecer, ó Deus, por cada pessoa, Deus, que trabalha aqui, Deus, para que esse programa e toda essa TV, Deus, funcione e leve, Deus, todas essas mensagens a milhares de pessoas. Quero te agradecer, ó Deus, pelo fôlego de vida, pela minha família, por cada ouvinte, Pai, por cada pessoa que está assistindo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem derramado bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que milhares de pessoas estão sendo curadas no dia de hoje. Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa Pão da Vida. Quero te agradecer pela sua audiência, né? Mais uma vez, né? O Antônio Mangia tem assistido, essa semana me mandou uma mensagem muito bonita, né? E falou da importância do programa. Então, Antônio, muito obrigado aí pela sua audiência, né? Dona Maria, lá do Vale do Carangola. Dona Maria, um grande abraço, né? Que a senhora também venha ser abençoada. Dona Ângela também,
né, que vocês possam receber todas as bênçãos do Senhor. Muito obrigado pela audiência, compartilhe essa mensagem e que Deus possa derramar sobre a sua vida toda sorte de bênção nessa semana. Grande abraço e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.